Esse mês nós vamos falar sobre liderança. Esse é o nosso tema das quartas-feiras. E liderança é um assunto que eu amo falar, porque liderança representa quem eu sou, representa aquilo que fizeram comigo e aquilo que eu também consigo fazer com as pessoas. Liderança começa com descoberta, liderança começa em você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você sabe o que nasceu para liderar, amém? Quando você sabe quem você é, você sabe a posição que você deve estar para liderar. Então, liderança, hoje eu quero falar sobre autogoverno, que é a primeira semana dessa campanha de liderança. E autogoverno é você liderar a si mesmo, é você começar com você, aquilo que você deseja viver, aquilo que você gostaria que as pessoas pudessem vivenciar, começa na sua vida. Então esse é um texto base, esse texto de Mateus capítulo 7, no versículo 12, é a continuação daquilo que Jesus começou a dizer em Mateus capítulo 5, no Monte das Bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha. E Jesus está falando aqui não somente para pessoas, mas Ele está falando para corações. E quando Ele fala para corações, independe daquilo que você tem nas suas mãos, independe daquilo que você representa fora de você. E Ele dá uma chave nesse texto de Mateus capítulo 7, que Ele fala que a lei e os profetas está naquilo que você faz. A lei e os profetas é sobre aquilo que você representa, sobre aquilo que você entrega, sobre aquilo que você se dedica. Então a lei e os profetas nada mais é do que a vivência de caráter, de saber quem Deus é, independente do que eu estou vivendo, independente do que esteja atravessando, mas é você internamente posicionar o seu coração a fim de que você então seja uma pessoa centrada, uma pessoa dirigida pela tua essência, dirigida pelo teu caráter e não por aquilo que está fora de você. Liderança se trata de quê? Algumas pessoas vão dizer que liderança é você influenciar pessoas, outros vão dizer que liderança é você inspirar pessoas, mas hoje eu quero te sugerir que liderança é você ser quem você foi chamado para ser. A partir disso, você começa então a desvendar, ou descobrir, ou descortinar as habilidades que você tem, a fim de manifestá-las. E todas as habilidades que você carrega é uma das coisas que vai chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, quando você vê um jogador de futebol, e ele fazendo ali o melhor que ele pode ser, aquilo chama a atenção das pessoas. Automaticamente, ele consegue influenciar as pessoas, que a partir de quem você é, você começa a influenciar as pessoas. A partir de quem você é. Então liderança começa com você. Após ter dito essa introdução, nós vamos entrar agora na mensagem. Por quê? Se eu estou falando de autogoverno, eu preciso me liderar. Ao invés de eu estourar com algumas coisas que estão acontecendo, eu preciso ter atitudes diferentes, porque eu tenho autogoverno, eu consigo me liderar. Quantos estão aqui comigo? Então a nossa liderança, ela começa quando nós possuímos a atitude correta em relação a nós mesmos, em relação às circunstâncias à nossa volta. Não se trata dos outros, se trata de você. Você pode hoje tomar uma chuva ali fora, não é muito caso aqui de Cuiabá, mas você pode então se revoltar com isso ou não se revoltar com isso. A atitude, ela cabe a você. E a liderança começa quando você consegue governar os teus sentimentos, as tuas emoções, a fim de que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Então é nesse momento que a mudança começa a acontecer. É quando você já não se estoura mais, já não estoura mais com algumas situações. É quando algumas coisas já não tira mais o teu, já te tira mais do sério. É quando você consegue então se dirigir. William James, o pai da psicologia moderna, ele escreveu assim: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos, eles podem alterar as suas vidas se eles alterarem a atitude da sua mente. Se eles alterarem a sua mente. A sua atitude, então, ela vai determinar as suas ações. E a sua ação vai determinar o seu resultado. Quer resultados diferentes? Ações diferentes. Quer viver coisas novas? Comece a fazer coisas novas. Ou seja, não se trata mais sobre se Deus quiser. Se trata de você querer e viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quantos estão aqui comigo? Então Jesus enfatizou esse princípio
ao ensinar que nós devemos corrigir o nosso coração. Antes de querer organizar a tua vida, comece pelo teu coração. Quando você começa a organizar o teu coração, a tua vida começa a se organizar. O que importa é o que está do lado de dentro, em nosso interior, pois a verdadeira mudança, ela vai acontecer de dentro para fora. Nada do que você está vendo hoje tem poder, a não ser que você dê, de mudar o seu interior. Por exemplo, pense agora, eu vou te dar aí 10 segundos para você pensar em uma pessoa que você muito admira. Pense aí, uma pessoa que você admira demais, que você admira muito essa pessoa. Traga ela à sua memória agora. Fez isso? Eu tenho certeza que você admira essa pessoa não por causa da aptidão dela, não por causa dos recursos dela, mas por causa das atitudes dela. E se eu perguntar aqui, 95% de vocês pensaram nessa pessoa. Por quê? Porque a atitude chama muito mais atenção do que recurso, do que qualquer outra coisa, do que qualquer aptidão. A atitude das pessoas chama a nossa atenção. E isso nos faz admirá-las. Então, quando você se autogoverna, e a partir disso, as suas atitudes são moldadas, mudadas, você consegue então alcançar e influenciar e inspirar muito mais pessoas do que você estava fazendo. Então hoje eu quero te dar alguns princípios bíblicos sobre atitude. Primeira coisa, ao iniciar uma atividade, ao iniciar um negócio, ao iniciar uma tarefa, a sua atitude ela vai influenciar muito mais o teu resultado do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Então a primeira coisa que você deve pensar é, se eu vou começar algo, a minha atitude vai influenciar muito mais do que os recursos que eu tenho. Tem pessoas que ficam esperando, e aí o texto de Eclesiastes diz, quem fica esperando o vento para semear, para plantar, vai perder tempo. Então nós precisamos ter a atitude correta agora, se queremos ter resultados diferentes. Em muitas situações, a batalha ela é vencida antes mesmo de iniciar a guerra. Por quê? Atitudes corretas, pensamento de vencedor. E isso tudo tem a ver com a atitude da nossa mente, quando nós entramos em qualquer desafio. Por exemplo, Josué e Caleb, eles voltaram com um relatório positivo. Já os 10 que foram com eles voltaram com relatórios negativos. A atitude daqueles 10 foi totalmente diferente da atitude de Josué e Caleb. Porque quando você sabe que você é bem mais que vencedor, você já entra com outra postura. Então você precisa de autogoverno. Por quê? Porque a Bíblia já diz que você é mais que vencedor. Bem mais que vencedor. Então hoje nós cristãos estamos faltando o quê? Autogoverno. Autogoverno é você dizer como o salmista diz no Salmo 42, no versículo 18, no versículo 5, por que está abatido a minha alma? Por quê? Por que hoje você está choroso? Por que hoje você está assim? Por que você está desanimando das situações? Por que você está sendo desencorajado daquilo que Deus já te prometeu? E aí o próprio Espírito diz à alma, espere em Deus, pois ainda o louvaremos. Ou seja, isso é autogoverno. Isso é você liderar a sua vida. E o que nós estamos vendo hoje são pessoas que não se lideram, gente. São pessoas que qualquer situação tira elas do eixo. São pessoas que qualquer coisinha, ela já sai de si e ela já começa a se irar com a vida. Então o que nós estamos precisando para alcançar as vitórias que Deus já nos deu sucesso é autogoverno. É se liderar, liderar as tuas emoções, liderar, sabe, a tua mente, os teus pensamentos. Ah, pastor, mas não tem como eu liderar meu pensamento. Espera aí, Paulo me deu uma instrução. Ele diz que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para mim e para você, talvez você hoje passou o dia pensando em coisas ruins. Ele está dizendo para você, leve esse pensamento para Deus. Leve esse pensamento à obediência de Cristo. Como? Senhor, muda minha mente agora. Senhor, eu estou pensando em suicídio aqui, agora tira isso de mim, isso não procede do Senhor. Entra com pensamento de vida eterna, entra com pensamento de vida, de esperança, de futuro, porque é isso que Ele tem na tua palavra. Vocês estão comigo aqui, gente? Esse tema me empolga de liderança, mas não sei se te empolga tanto, acho que pela sua postura aí. Segunda coisa, minha atitude, se você estiver anotando,
esse é o segundo tópico. Minha atitude em relação aos outros determina a atitude dos outros em relação a mim. A minha atitude em relação aos outros determina a atitude deles em relação a mim. Coloca um texto na tela para mim, por favor, Lucas 6:38. E hoje eu vou falar só Bíblia. Eu falei para vocês que era princípios bíblicos de liderança. Lucas 6:38 diz assim: dai e dar-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, ou seja, a minha postura para com os outros determina a postura dos outros para comigo. Estão comigo? Então não reclame da falta de respeito, se dê o respeito. Ninguém vai chegar lá na sua casa e colocar o pé na sua mesinha de centro se você não faz isso. Porque as pessoas só vão fazer com você o que você permite. E tudo que você não confronta, você não quer mudança. Então, na verdade, você é isso por dentro. Ai, mas eu tenho vergonha de falar, as pessoas vão achar que eu sou chato. As pessoas vão, se você não mede a medida que você quer receber, as pessoas vão te dar qualquer medida. Então, a minha atitude em relação aos outros determina a atitude dos outros em relação a mim. Em linhas gerais, as pessoas são espelhos. Para que fique fácil o seu entendimento. Elas refletem a atitude que você tem. Elas refletem isso. Então você precisa demonstrar em si mesmo a atitude que você deseja receber das pessoas. Se você quer ser respeitado, então se dê o respeito. Mas você não se dá o respeito, então as pessoas também não vão te respeitar. Jesus disse: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Está no mesmo capítulo de Lucas, versículo 31. Ou seja, nós precisamos colocar a medida, a régua. Quem coloca é você. Régua no relacionamento, régua nos seus, no trabalho. Por quê? Senão as pessoas vão medir você pelas réguas delas. Terceira coisa, se você está anotando, a minha atitude, ela é a maior diferença entre o sucesso e o fracasso. A minha atitude é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pense nisso. Hoje, nesse exato momento, você está a uma distância da sua maior vitória. Mas essa distância, pastor, ela é medida por quê? Pela atitude. Sabe qual é a distância entre você e a sua vitória? A atitude que você não tem. Quando você tiver a atitude de ser um vencedor, a vitória chegará. Quando você tiver a atitude de mudar a tua fase de vida, vai acontecer. Porque o que distancia você da sua vitória é a sua atitude. Certa vez o ganhador de uma medalha de ouro olímpica disse: eu creio que a única diferença entre os ganhadores de uma medalha de ouro e de uma medalha de prata é a atitude, não a habilidade. Por quê? Porque o mesmo que chegou, centésimos ou milésimos de segundos atrás do outro, tem a mesma habilidade que aquele outro. O que fez a diferença? A mentalidade de vencedor. Dele entrar na prova e falar: essa prova é minha. Acabou. Assim deve ser a postura de nós. Autogoverno não é sobre aquilo que está fora, mas sobre aquilo que está dentro. Provérbios também, ele lista algumas abominações ao Senhor. E dentre essas abominações, considere-as por um momento: orgulho, cobiça, paixão, inveja, ira, glutonaria, preguiça. Ou seja, todas essas abominações são atitudes. São atitudes. Então não se trata de o inimigo estar furioso, se trata de você não ter atitude de vitorioso. Quando nós temos as atitudes corretas, a nossa vida, ela corrige. Quando temos as atitudes corretas. A verdade é que uma atitude correta, ela pode compensar a você o que lhe falta em recursos. Muitos líderes do passado, eles fizeram grandes coisas sem recurso, mas com uma atitude positiva de fé. Eu sei em quem tem crido e que Ele é fiel para me sustentar. Eu sei em quem eu tenho crido e que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar.
Ou seja, tudo isso é atitude de vencedor. Sabe, quando você conversa com alguém, você percebe se ela é uma vencedora ou se ela é uma fracassada. Porque Jesus conversou com alguém no tanque de Betesda, aquele era um fracassado. Por quê? Você quer ser curado? Não, sabe o que é? Que todas as vezes que balança, ninguém vem aqui. Mentalidade do fracassado. A mentalidade do vencedor, sabe qual que é? Quando Jesus se depara com o centurião. E Jesus fala assim, Senhor, você podia curar. Não, a gente vai curar. Não, libera uma palavra aí. Porque eu sou um homem de autoridade. E se o Senhor libera uma palavra agora, vai acontecer a cura lá. E o que aconteceu? A cura lá. Ou seja, a nossa atitude vai determinar os resultados da nossa vida. Vocês estão comigo aqui? Quarta coisa, a minha atitude, ela pode transformar os meus problemas em bênçãos. Olha que interessante. Pense aí nos teus problemas. Transforma eles em bênção. Tem certeza que vai dar alguns milhões na tua conta. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual era o problema de Jesus? Uma cruz. Qual era a bênção? Ele transformou ela na maior salvação para o mundo. Qual é o seu problema? Vamos transformar ele em bênçãos. O meu problema, pastor, é que, não sei. Sabe, nós podemos sonhar, ou nós podemos simplesmente passar a noite em claro. Nós podemos ser solução, ou simplesmente mais uma parte do problema. Nós podemos descansar em Deus, ou continuar cheio de preocupações na nossa mente. Nós podemos construir com as mãos, ou destruir com palavras. Mas qual é a tua atitude? O que você vai querer fazer? O que eu quero te sugerir nessa noite é que depende mais de você do que de Deus transformar problemas em bênção. Mais de você do que de Deus. E essa que é a parte da mensagem apostólica que muitos não gostam. Por quê? Porque quando a responsabilidade é minha, eu vou saber que os resultados da minha vida diz respeito somente a mim. Mas eu queria colocar na conta de alguém. Porque eu me acho muito bom. Pois Deus, queridos, já nos mostrou qual é a sua vontade. Qual é a sua vontade? Romanos 8, 28. Vamos lá, pode falar essa aí, boa, perfeita. E o que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas. Ou seja, eu posso fazer aquilo que está ruim, cooperar para o meu bem. Foi isso que Jesus fez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que não tinha mais saída, pode ser transformado em bênção na sua vida. Quando você recebe essa palavra. Vale te lembrar, queridos, vale te lembrar que grande parte da nossa Bíblia, ela foi escrita por prisioneiros, ela foi escrita por minorias oprimidas, ela foi escrita por pessoas em cativeiro, mas nenhum deles, nenhuma dessas situações que eles viveram se elevou mais do que a sua fé. Isso é autogoverno. Autogoverno é você saber em quem tem crido e que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou, que Ele é fiel para te entregar o que Ele prometeu. Autogoverno é você saber que você está com Ele nas regiões celestiais e que dali Ele governa. É você saber que você está acima do problema, você está acima da ofensa. É o que aconteceu com Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, não, nu eu vim, nu eu voltarei, o meu Deus eu continuarei a exaltar, a louvar, a glorificar. O que está acontecendo? Autogoverno, pessoal. Hoje nós estamos na falta de governar as nossas emoções e principalmente a nossa fé. Porque tem pessoas que não conseguem nem governar a sua fé. A fé dela sempre é do irmão, sempre é do pastor, sempre é de não sei quem, sempre é de amuletos. Mas chegou o momento dos filhos, os verdadeiros filhos de Deus se levantarem. Porque a terra está ansiando por você
na sua melhor versão. Eles se autogovernaram. Quinta coisa, a minha atitude, ela pode mudar uma perspectiva fora do comum, ou ela pode me dar uma perspectiva fora do comum à minha vida. A Bíblia diz em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crer. Um líder político, ele disse certa vez, algumas pessoas, elas veem as coisas como elas são e dizem, por quê? Eu vejo as coisas que não são e digo, por que não? Olha a diferença de perspectiva. Tipo, tem pessoas que vão olhar o básico e falar, não, isso aí é assim mesmo, isso não tem como mudar. Quantas frases eu ouvi aqui no início da minha caminhada aqui nessa cidade, pastor, aqui é assim mesmo. Acho que só eu que ouvi isso. Não vai mudar, isso não tem como mudar, é assim mesmo. Sabe o que é isso? Perspectiva errada. Eu posso ver por que isso é assim. Por que não podemos mudar isso? Por que não podemos fazer diferente? Por quê? Porque a nossa mentalidade se acostumou, se conformou com aquilo que é o medíocre, que é o mediano. Então nós não temos como mudar. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, não se amolde, não se amolde. Porque ele sabia que você ia viver em lugares que iria querer imprimir em você padrões que não são padrões do céu. Mas a nossa pátria, Paulo diz, ela está lá nos céus. E como embaixadores de Cristo, nós devemos trazer essa pátria para a terra. É isso que nós fomos chamados como embaixador de Cristo, a fazer o céu vir para a terra. E como fazemos isso, pastor? Se autogovernando. Estão comigo aqui, gente? Você já conhece a história do vendedor de sapatos? Eu vou repetir para quem não conhece. Um vendedor de sapatos, ele foi enviado a um país distante. E depois de alguns dias, ele envia uma mensagem para a sua companhia dizendo o seguinte: estou voltando para casa, pois ninguém aqui usa sapatos. Já um outro vendedor de outra companhia visitou o mesmo país e ele enviou uma mensagem para a sua companhia dizendo assim: me envie mais sapatos, pois aqui ninguém ainda usa sapato. Perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Se nós não temos perspectiva de futuro, de esperança, nós seremos parte do problema, nunca a solução. Nunca espere de alguém que não tem uma visão de futuro, porque o máximo que ele vai conseguir fazer é o que ele já fez e talvez não teve resultado. Então nós precisamos o quê? Romper com as perspectivas erradas. O Dr. Robert Clinton, ele disse certa vez, a principal diferença entre um seguidor e um líder é a perspectiva. E a principal diferença entre um líder e um líder eficaz é uma perspectiva elevada. Uau! Isso é fantástico. Porque se as suas perspectivas forem boas, a tua vida será boa. Sexta coisa, a minha atitude ela pode ser meu melhor amigo ou meu pior inimigo. Lucas, no capítulo 6 ainda, ele diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração ele tira o bem, e o mal do mau tesouro ele tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. As atitudes, queridos, elas criam um impulso, tanto positivo quanto negativo, em sua vida e sobre o contexto que você está inserido. Ou seja, você quer mudar o contexto que você vive? A sua atitude vai determinar isso. Por isso que um bom dia, uma boa tarde, que para muitos acha que não tem nada a ver, está mudando algo lá no seu trabalho, está mudando algo na tua repartição. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, entre os clientes, e para descobrir por que eles estavam parando de comprar bens em certas lojas. E pasmem vocês, eles descobriram que 1% é porque morrem, 3% é porque se mudam de cidades, 5% é porque fazem novas amizades e essas novas amizades influenciam eles a comprarem em outros lugares, 9% por razões competitivas, preço, 14% por insatisfação com o produto, mas 68% por causa da atitude de indiferença na hora do atendimento. 68%. Sabe o que eu aprendo com isso? As nossas atitudes estão nos causando prejuízos financeiros.
Quando você vai em uma loja que o atendente ou a atendente te trata excelentemente bem, você fica até opresso se você não comprar. Sim ou não? Só acontece comigo? Você fica opresso. Você fala, meu Deus, não posso deixar de comprar. Por que as pessoas gastam fortunas e mais fortunas para estar em camarotes? Porque ali tem 3 palavrinhas ou 3 siglas simbolizando uma palavrinha que você gosta, que é o VIP. Eu sou VIP. E as pessoas gostam de ser VIP. Sim ou não? Agora, se você faz isso com todas as pessoas, independente dela estar num camarote, mas você está lá na sua loja e você trata as pessoas como VIP, o que ela vai fazer? Vai levar toda a tua loja. Estou te dando dica aqui de graça, empresário. Ou seja, as nossas atitudes, elas estão nos causando prejuízos quando nós não temos elas de maneira correta. 7ª coisa, se você está anotando, a minha atitude e não as minhas realizações é o que me traz felicidade. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 3, versículo 12 diz, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ou seja, tem mais a ver com as tuas atitudes do que com aquilo que você tem em suas mãos. Por vezes, nós temos muitas coisas em nossa vida, mas ali não está a felicidade. E eu não preciso ficar pregando mais sobre isso aqui. E os pensamentos em sua mente, eles são mais importantes do que as coisas em sua vida. Os pensamentos na nossa mente são mais importantes do que as coisas na nossa vida. Porque as coisas vão chegar se você tiver um pensamento correto. As coisas vão chegar se você tiver um pensamento de vencedor. As coisas vão chegar quando você intencionar ser bem mais que vencedor. Então as coisas vão chegar na sua vida. Mas quando não temos isso, as coisas não chegam. Muitos líderes acham que se pudessem se mudar para um novo local, para uma nova cidade, a uma certa distância, ou sair da igreja, que seriam melhores. Desculpa, vou te frustrar. Eu chamo isso de doença do destino. O que é a doença do destino? É que em outro lugar eu vou ser melhor, então nesse eu vivo doente. Aqui as coisas não funcionam. Aqui vai ser sempre assim. Enquanto eu estiver nessa cidade, as coisas não vão andar. Ou seja, você está vivendo a doença do destino. Só que a Bíblia me conta sobre José, a Bíblia me fala sobre Abraão, a Bíblia me fala sobre vários homens e mulheres de Deus, que independente de onde estavam, prosperavam. Qual é o caso de você não estar prosperando, hein? Vamos estudar isso, hein? Qual é a desculpa? É a doença do destino? 8ª coisa, a minha atitude, ela mudará quando eu decidir mudá-la. A minha atitude vai mudar quando eu decidir. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui, eu até explico isso na aula de alinhamento espiritual, que muitas das coisas que nós abrimos mão, porque Deus já nos entregou, nós estamos colocando também a nossa descendência em risco. É esse texto que me garante. Escolha a vida, pois viverá tu e a tua. Você entende por que você está colocando às vezes a sua família em risco? Eu não quero isso aqui que Deus tem para mim. Tudo bem, você não quer, mas e a sua geração? Como que fica? Nós não podemos moldar as situações da nossa vida,
mas nós podemos moldar nossas atitudes para estarmos preparados para enfrentar qualquer situação. Sabe, então eu preciso hoje moldar o meu caráter, autogoverno, para que as minhas atitudes possam ser corretas. E uma das dicas que eu quero te dar para você moldar o seu caráter e se autogovernar e ter atitudes corretas, a primeira coisa, creia que não é o que acontece com você, mas o que acontece em você que é mais importante. Segunda coisa, pare de culpar algo ou alguém pela sua falta de atitude. Terceira coisa, reconheça que a fé é mais forte do que o medo. Quarta coisa, passe tempo com pessoas certas. Passe o seu maior tempo com pessoas certas. Quinta coisa, escolha um modelo para seguir. Sexto, alimente-se da verdade. Mergulhe nas Escrituras. Isso vai moldar o teu caráter. Quantos estão aqui comigo? À medida que você amadurece, queridos, a vida ela passa a ser mais governada pelas tuas escolhas do que pelas tuas condições. Sim ou não? Para pensar. Hoje o que você está vivendo é fruto das tuas escolhas ou da tua condição? Então chega uma hora que você não precisa mais ficar pedindo para Deus te abençoar. Escolha ser abençoado. A consequência da sua vida vai ser uma vida abençoada. Quando você escolhe certo, as coisas certas acontecem. Quando você escolhe errado, as coisas erradas começam a acontecer. Então hoje o que eu preciso? Ter atitudes corretas. Porque a minha vida vai ser governada pelas escolhas que eu fiz lá no passado. Casais aí estão comigo? O sim que você deu lá no altar, hoje você não tem como fugir mais. Escolhas. Então, solteiros, escolha correto. Você tem essa opção hoje. Escolha correto. Porque lá na frente, a tua vida vai ser governada pelo sim que você deu lá atrás. Estão comigo aqui? E eu falei de casamento, mas às vezes é um trabalho, às vezes é um ministério. E nós somos governados por aquilo que escolhemos lá atrás. Nona coisa, a gente só tem 54. Misericórdia. 9, a minha atitude ela precisa de ajuste contínuo. A minha atitude. Sabe a motivação? Não espere acordar motivado hoje. Hoje eu vou adorar a Deus de uma maneira explosiva, hoje vai ser top. Não espere, você precisa ajustar. Por isso a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide. Mas nós precisamos o quê? De constantes ajustes nas nossas atitudes. Constante. É claro, casamento também não é feito isso. Tive a atitude lá atrás, viu, Tábida? Tive a atitude lá atrás de sim, e eu preciso diariamente regar o casamento. A atitude precisa ser mantida. Eu preciso corrigir. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês sabem que eu estudei para ser piloto, né? E o piloto ele faz o quê? Ele sai de um lugar para outro com uma carta na mão e ele pega ali os aparelhos e ele entra naquela máquina chamada avião e ele vai te levar para lá. Só que se no meio disso tem uma tempestade, ele tem que desviar e ele não faz ajustes, o que vai acontecer? Ele vai enfrentar aquela tempestade, porque ele saiu aqui, ó. Eu tenho que chegar e eu só posso passar por esse lugar. O que vai acontecer com ele? Ele vai meter o avião numa tempestade, que aquela tempestade pode ser fatal, morrer todo mundo. Mas, no meio do caminho, tem ajustes para eu fazer. O que eu quero falar com você com isso, meu irmão? Quando você se autogoverna, você sabe, não, essa fase foi minha fase de solteiro. Essa fase é minha fase de casado. Essa fase é minha fase de ser pai e mãe. Essa fase é de eu estar agora comprometido com o ministério. Essa fase é fase disso. Quantos estão aqui comigo? Quando você não faz ajustes, você está sempre errando. Por quê? Porque a bitolação aqui, ó. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Embora o apóstolo Paulo ele tenha escrito para os crentes maduros, olha isso, ele ainda assim os exortou a trabalhar em suas atitudes e tomar cuidado com o que estava enchendo a mente deles.
Sabe, Paulo estava falando aqui para nós que somos maduros, queridos. Nós precisamos tomar cuidado com o que pensamos. Sabe, você começa a alimentar os seus fantasmas aí. Sabe o que é pior? Que se você alimenta os seus fantasmas e ficasse só para você, tudo bem, mas você quer fazer da nossa vida um filme de terror também. Quer trazer seus fantasmas sobre nós. Ah, não, porque o pastor deve estar pensando isso de mim. Não, porque o irmão fulano de tal, ele olhou de um jeito para mim. Ele deve estar achando que eu estou devendo e tal. Ah, filho, pelo amor de Deus. O sol está girando lá fora, não é sobre você não. Dê um sorriso aí pro irmão do lado, só para dar uma relaxada. As nossas vidas, elas são como velejar um barco ou pilotar um avião. Nós temos um plano para o nosso destino, mas há necessidade de constantes ajustes ao longo da viagem. 10ª e última coisa. A minha atitude é contagiante. Diga comigo, contagiante. Vamos todo mundo junto. A minha atitude é contagiante. Sabia que as pessoas pegam a sua atitude como elas pegam um resfriado? Eu ia falar feriado. Está tendo muito feriado. A sua atitude é tão contagiante como um resfriado. Sim ou não? Então chegue amanhã no teu trabalho sorrindo. Chegue no teu trabalho amanhã vibrando. Sabe o que vão perguntar? A primeira coisa para você: você recebeu mais que a gente? Você fala, não, mas vou receber. Estão comigo aqui? Para nós termos autogoverno, nós precisamos de atitudes corretas. Atitudes. E eu acredito que esse mês Deus vai nos dar muitas chaves poderosas para nós. Quando eu falo sobre liderança, não é sobre, eu vou aprender a mandar agora. E as pessoas me obedecerem. Que elas não estão me obedecendo, pastor. Mas esse mês Deus separou para treinar a mim e a você. Deus separou para lapidar a nós por dentro. Sabe, eu sinto que nós temos uma grande missão pela frente. Sabe, é como se fosse traduzindo aqui para ficar bem entendido, como se fosse uma Copa do Mundo nós temos pela frente. Mas para chegarmos lá e levantarmos a taça, nós precisamos nos moldar de maneira correta. Nós precisamos lapidar algumas coisas. Sabe, e aqui hoje eu quero fazer esse apelo a você, que talvez já é um crente teleios, um crente maduro, um crente já que está acima de qualquer situação. Dá uma olhada em áreas da sua vida e veja se elas estão com a mesma diligência de que elas estavam quando começou. Veja se você continua sendo diligente em ler a palavra, fazer aquilo que é o básico, né, vamos dizer assim, do cristianismo. É o básico, pastor. Mas só que nem o básico, às vezes, nós estamos fazendo mais. Autogoverno é você dizer não para umas coisas que são boas, tá? Não. Para quê? Para que você se governe, se policie, se lidere, a fim de que a sua vida seja um grande testemunho nas mãos de Deus. A fim de que aquilo que Deus separou para você nesse tempo aconteça em você e por seu intermédio. Liderança, queridos, tem mais a ver conosco. Liderança tem mais a ver conosco. Eu lembro, e eu encerro com esse testemunho, no início da minha caminhada cristã, eu tenho facilidade com liderança pela minha vida, porque filho de militar, fui militar, então isso me ajudou demais. Mas o que trouxe para mim essa questão da liderança, da essência da liderança, foi o cristianismo. Primeiro, que Jesus fala que o maior é aquele que serve. Segundo, que Jesus fala, se você quer alguma coisa, faça para o outro. Terceiro, que ele fala, bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu falei, meu Deus, está tudo errado com liderança que eu aprendi no mundo. Que a liderança é aquele, eu estou aqui e você tem que vir. A liderança do meu pai era aquela, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Era esse tipo de liderança. Então eu tive que transicionar minha mente para uma liderança escrava, uma liderança doente, para uma liderança sadia. E a liderança sadia tem mais a ver conosco. A liderança sadia é você se descobrir, é você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você vai inspirar pessoas. Sabe por quê? Porque você não vai se esforçar para ser quem você é. Nós nos esforçamos para fazer um personagem. Nós esforçamos para colocar ali a nossa make e ser um bom palhaço. Nós nos esforçamos para fazer um teatro, né? Mas quando a gente não se esforça. E as pessoas podem te pegar em tempo e fora de tempo, que elas vão ver a mesma pessoa. Elas podem estar contigo na igreja ou num show, que elas vão ver a mesma pessoa. Só que hoje, para isso acontecer, nós precisamos de autogoverno. E o autogoverno não é você mascarar o seu lado ruim. O autogoverno é você saber dominar aquilo que não presta na sua vida e crescer aquilo que presta.
Nessas semanas que nós vamos estar falando sobre liderança, eu devo falar em alguma dessas semanas sobre o 80-20. Ou seja, 20% da minha atenção tem que estar em 80% daquilo que não tem resultado. 80% da minha atenção tem que estar sobre 20% do que dá 80% de resultado para mim. Então nós vamos falar algumas coisas sobre isso, mas quando nós tratamos de pessoas, de alma, nós temos que ver isso na nossa vida. Às vezes você está dando 80% do seu tempo para aquilo que te dá 20% de resultado. Aí você pergunta, por que as coisas não estão acontecendo? Por que a minha vida não rompe? Simplesmente porque a sua atitude está errada. O seu autogoverno precisa hoje de ajustes. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Ajustes na nossa alma. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Espere em Deus, nós ainda vamos louvar. Eu vim aqui nessa noite te encorajar e dizer, nós vamos louvar ainda Deus pelos seus grandes feitos sobre nós. Nós vamos louvar e engrandecer o nome dEle milhões de vezes mais. Não acabou aquilo que Deus apenas começou na sua vida. E eu quero te animar e dizer, o teu amanhã vai ser muito melhor do que hoje. O que Deus tem separado para aqueles que nele esperam é muito maior do que o que você já viveu até aqui. Eu quero te encorajar e dizer, o teu amanhã está garantido, porque Ele está lá. Agora tenha autogoverno, de não se perder nesse caminho, de não se perverter nesse caminho, de ser alguém diligente com aquilo que Deus entregou a você, de ser alguém que se lidera antes de liderar pessoas. Seja alguém que se lidera, alguém centrado, alguém que tem as tuas emoções alinhadas com Deus, os teus pensamentos leve cativo à obediência de Cristo. Fala, Senhor, eu não quero pensar essas coisas, Senhor, eu não quero ser essa pessoa, então me ajuda a mudar. E como foi dito aqui no profético, na oferta, a tua fraqueza, Deus vem com a tua força. Na tua fraqueza, Deus vai te recompensar com força. E na tua tristeza, Ele virá com alegria. E na tua angústia, Ele virá com socorro. E na tua escassez, Ele virá com provisão. Porque o Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Feche teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor, que nessa noite, Pai, nós possamos reorganizar o nosso interior. Que nós possamos reorganizar o nosso coração. Aquilo que está dentro, Pai. A Tua palavra diz que a vida procede do que está dentro. Se os nossos pensamentos forem bons, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, Senhor, hoje muda o que está dentro. Senhor, reajusta o que está dentro. Conserta, traz de volta ao eixo. Faz com que, Pai, a gente possa ser centrado. Não ter ânimo dobre. Ser a mesma pessoa, faça sol, faça chuva. Ter a mesma palavra, faça sol, faça chuva. Ter o mesmo foco, faça sol ou faça chuva. Porque nós sabemos que no Senhor nós somos bem mais que vencedores. Nós sabemos que o Senhor não tem variações de mudança. Pode aquele que fez o mundo, que criou todas as coisas, errar, voltar atrás, se arrepender? A palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Hoje reajuste as tuas velas. O vento sopra para os crentes e os não crentes, mas quem vai para frente é quem ajusta as velas. Quem ajusta as tuas velas vai fazer com que o seu barco alcance grandes lugares. Hoje, Senhor, nos ajuda a governar a nossa emoção, Pai. Nos ajuda a governar aquilo que os nossos olhos estão vendo. Tem pessoas, Pai, que estão tão movidas à rede social, que ela olha uma foto, ela já fica triste, porque ela não estava lá naquele churrasco. Ah, Pai, conserta hoje o coração dos seus filhos. Conserta o nosso coração, para que a gente saiba quem somos, saiba qual é o nosso lugar, e estamos felizes, porque a nossa felicidade independe da tristeza do outro. A nossa felicidade independe da felicidade do outro. O Senhor nos fez ser único, e único com propósito. E o propósito de agradar ao Teu nome, de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer.
que nós estejamos satisfeitos, contentes em nossa alma, contentes com aquilo que nós somos e fazemos. E eu sei, Pai, que precisamos mais, que temos mais desejos, que queremos crescer mais, mas nos ajude na nossa fraqueza, a focar em nós, no nosso desafio, no nosso crescimento, a focar em sermos melhores, e não porque estamos concorrendo ou se comparando a alguém. Hoje nós possamos governar as nossas emoções, nós possamos governar o nosso espírito, Pai, o nosso espírito, de diariamente te buscar, de diariamente fazermos aquilo que te agrada, de diariamente, Senhor, estarmos à tua disposição, e que não endureça o nosso coração, a ponto de que o Senhor, pedindo algo a nós façamos. Que nós não somos, Pai, aqueles do que retrocedem, mas aqueles que avançam por prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Hoje eu te abençoo, meu irmão, para que você seja o melhor que você pode ser, para que a tua essência seja a melhor essência que você pode ter. Eu te abençoo hoje para que as tuas motivações estejam alinhadas à de Deus. Eu te abençoo hoje para você pensar nas coisas do alto, para você olhar para o alto, para você se comparar como um filho de Deus, do que você pode ser melhor do que você foi ontem. Mas que hoje a tua motivação, o teu coração, os teus olhos e a tua direção estejam em Deus, e que você seja melhor, que você seja maior, que você alcance aquilo pelo qual você se propôs, que você possa colocar as tuas mãos no lugar que Deus está te dando por herança, que tudo aquilo que Deus tem separado para você, autogoverno, fala de você ter atitudes corretas. As tuas atitudes te recompensarão aquilo que te falta em recursos, as tuas atitudes te colocarão em dianteira, as tuas atitudes te colocarão em proeminência, as tuas atitudes vão colocar você em lugares altos. A palavra do Senhor hoje para você é: vê um homem diligente em tua obra, diante de reis ele será colocado. Vê um homem excelente naquilo que faz, diante dos grandes ele será posto. Hoje continue, queridos, continue sendo excelente por você e por Deus, continue fazendo diligentemente por você e por Deus, continue se autogovernando, independente. Pense naquele tempo onde havia Sodoma e Gomorra, todo mundo perdido, e aí Deus tira dali uma família que não havia se pervertido. Por quê? Porque eles se autogovernaram. Hoje o que você precisa é de governar os teus olhos, os teus ouvidos, os teus lábios, as tuas mãos, o teu coração, a tua vida, a tua postura. Isso é atitude nobre para pessoas que são reis e sacerdotes. Atitudes nobres, isso está à sua disposição. Então comece hoje a fazer uma faxina dentro de você, a fim de ajustar alguns pontos, a fim de colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. E eu tenho certeza que os céus honrarão a tua vida, que os céus estabelecerão em você tudo que é promessa de Deus, tudo que Ele separou para te entregar nesse tempo. Eu te abençoo para um tempo de liderança, um tempo de liderar a sua vida, um tempo de liderar as tuas atitudes, um tempo de resultados fora do comum, resultados sobrenaturais. Eu libero sobre você novas fontes de recursos. Eu libero sobre você que a cura dos céus venha sobre a tua vida, e você seja um celeiro de cura, de prosperidade, de abundância, de vida, e uma vida que vale a pena ser vivida, de inspiração, que você seja um modelo, um arquétipo para aquelas pessoas, e que você viva o sobrenatural. Por um instante, deixe hoje, através dessa adoração, Deus falar ao teu coração, em nome de Jesus.